Pessoal, continuando aí, olha só, coloquei mais um exemplo aqui. Então, a gente tem uma função de segundo grau. Então, observa que o valor aqui, ó, o A é igual a menos 2, que é o valor que acompanha o x ao quadrado. O B é igual a menos 8 e o C também é igual a menos 8. Então, o B é o valor que acompanha o x e o C é o que a gente chama de termo independente. Então, primeira coisa, pensando aqui, ó, como o A é negativo, a nossa parábola está voltada para baixo, certo? Então, a gente já tem essa definição. Vamos calcular o delta para saber se essa parábola vai trocar o eixo x em 1, em 2 ou em nenhum ponto. Então, vamos calcular o delta. B ao quadrado, o B é menos 8 ao quadrado vai dar 64. Menos 4AC. Menos 4 vezes menos 2 vai dar 8. 8 vezes menos 8 vai dar menos 64. Então, o delta é igual a zero. Lembrando que toda vez que o delta é igual a zero, a gente tem duas raízes reais iguais. Quais são essas raízes? Pela fórmula de Bhaskara, a gente tem menos b. O b é menos 8, então com menos vai ficar 8. Mais ou menos raiz de delta, raiz de zero é zero, sobre 2a. Como a é menos 2, 2 vezes menos 2 é menos 4. Então, 8 mais 0 é 8, dividido por menos 4 é menos 2. 8 menos 0 é 8, dividido por menos 4 é menos 2. Certo? Então, ele tem duas raízes que são essas aí. Ó. Vou até escrever a forma fatorada dele aqui. Ó. Como a primeira raiz é menos 2, então x menos o menos 2, x mais 2. Como a segunda raiz também é menos 2, x menos o menos 2, x mais 2. Ó. E como o polinômio que é de grau 2 pode ter no máximo duas raízes, e eu encontrei as duas raízes, na forma fatorada, toda vez que esse valor que acompanha a maior potência for diferente de 1, eu tenho que colocar ele aqui na frente. Ó. Então, a forma fatorada dele é isso aí. Ou pode colocar assim também, ó, x mais 2 vezes x mais 2, x mais 2 ao quadrado. Então, essa é a forma fatorada aí. Beleza? Então, vamos então ao nosso gráfico da função aqui. Ó. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente viu é que a parábola está voltada para baixo. Então, isso aí já é um detalhe importante. Segunda coisa que a gente viu aí agora é que ela toca no eixo x no ponto menos 2. Ó. Então, ela vai tocar aqui no eixo x no ponto menos 2, certo? Então, é uma parábola voltada para baixo, né? Deixa eu só melhorar isso aqui, ó. Então, é uma parábola voltada para baixo, passando no menos 2, né? Vindo para lá e para cá. Lembrando que aqui é uma parábola, né? E tocando aqui no eixo y nesse ponto aqui, ó. Lembrando que esse ponto que a parábola toca no eixo y é o termo independente, que no nosso caso aqui, ó, é o menos 8. Ó. Então ela toca aqui nesse ponto aqui que é o menos 8. Um detalhe importante aqui desse gráfico é o seguinte: toda vez que a parábola tocar apenas uma vez no eixo x, como foi o caso aqui no menos 2, esse ponto já vai ser o vértice da nossa parábola. Então, o vértice ele é o ponto que tem coordenada x menos 2, porque está em cima do x menos 2, e tem coordenada y igual a zero, porque o ponto está sobre o eixo x. Ó. Toda vez que um ponto está sobre o eixo x, é porque a coordenada y é zero, certo? Então, o gráfico vai ser alguma coisa assim, um gráfico voltado para baixo, passando nesse ponto que é a única raiz, consequentemente, por ter apenas raízes iguais, ou seja, uma raiz para marcar no gráfico, essa raiz também vai ser o próprio vértice aí. Tocando aqui no menos 8, que é o termo independente, então esse é o gráfico da nossa função. Beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Peguei essa função aqui agora, f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 5. Nessa função, se a gente for pensar aqui, ó, o valor do a, que acompanha o x ao quadrado, é 1. O valor do b, que é o que acompanha x, é o 4. E o termo independente, que é aquele que não tem x, é o 5, certo? Como o a é positivo, eu já sei que a minha parábola está voltada para cima. Então, isso aí já é um aspecto determinável. Né? Outro aspecto é o delta. Ó. B ao quadrado, o b é 4, 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes a vezes c vai dar menos 20, então a gente tem um delta negativo. Ou seja, pelo fato do delta ser negativo, quer dizer que a nossa parábola não vai tocar no eixo x. Então vai ser alguma coisa assim, ó, né? Não vai tocar no eixo x. Então, a gente, para esse tipo de gráfico, precisa sim determinar o valor do vértice. Então, a gente tem que determinar o valor do vértice. Nesse caso, a gente tem que saber a fórmula. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a.
O B, nesse caso, vale 4, então vai ficar menos 4 sobre 2A. O A vale 1, então sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, o x do vértice é o menos 2. Sabendo o x do vértice, você não precisa saber a fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Basta você pegar o x do vértice e substituir na sua função aqui, ó. Se eu substituir o x, né, por menos 2, que é o valor, menos 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 4 é 8, mais 5. Então vai dar, aqui é 8, não, aqui é menos 8, né? Deixa eu só trocar aqui, ó. Porque menos 2 vezes 4 vai dar menos 8, mais 5, ou seja, 9 menos 8 vai dar 1. Mas se eu não lembrar de fazer isso e quiser usar a fórmula, menos delta. Como o delta é menos 4, com esse menos aqui vai ficar 4. Dividido por 4A. O A vale 1, 4 vezes 1 é 4. 4 dividido por 4 é 1. É o mesmo valor que eu vou encontrar aqui, ó. Então, a minha parábola ela tem esse vértice aí, ó. Então, o eixo x, o plano cartesiano vai estar aqui, ó, x igual a menos 1, x igual a menos 2, que é o que a gente tem aqui, y igual a 1, que é o que a gente tem aqui, ó, então vou juntar esses dois aqui. Então, aqui eu tenho o vértice da minha parábola, né? Deixa eu só apagar aqui, ó, deixa eu só melhorar essa ponta do gráfico aqui. E aí eu vou marcar aqui, ó, além do vértice, nesse caso aqui, basta marcar a interseção com o eixo y. Então, a minha parábola, então aqui é o menos 2, e aqui é 1, que é o vértice, e ela toca no eixo y, vai lá no termo independente. Olha o termo independente quanto que vale? 5. Então, quer dizer que é uma parábola que vai estar voltada para cima, né? E vai tocar aqui no eixo y no ponto 5, que é o termo independente. Então, nesse tipo de parábola, onde você não tem raiz, para determinar o esboço do gráfico, basta achar o vértice e a interseção com o eixo y, que já é suficiente aí, ó. Beleza? Mais um exemplo, então, aqui, dessas funções do segundo grau. A gente tem esse exemplo aqui. Aqui, ó, é uma função de segundo grau. Observa que ali é como se fosse 2x ao quadrado. Como não tem o x, é como se fosse 0x, mais o 4, ó. Então, o A vale 2, o B vale 0 e o C vale 4. Como o A é positivo, eu já sei que minha parábola está voltada para cima, né? Nesse caso aqui, a gente tem duas opções. Você pode resolver por delta. Se você for resolver por delta aqui, ó, B ao quadrado, você tem que se atentar que o B é igual a 0. Ele ao quadrado vai dar 0. Menos 4AC, o A vale 2, o C vale 4. Então, 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 4 aqui, ó, vai dar menos 32, certo? Então, delta negativo quer dizer que a parábola vai estar voltada para cima sem tocar no eixo x, né? Mas também eu poderia perceber que não tem raiz, ou seja, que ela não ia tocar pelo eixo x aqui, pelo seguinte, ó, 2x ao quadrado mais 4. Se eu igualar a 0, 2x ao quadrado mais 4, quando eu passar o 4 para cá, né, vai ficar menos 4, o 2 vai passar dividindo, a gente vai ter isso aqui, ó, x ao quadrado é igual a menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Existe número real elevado ao quadrado que gera um resultado negativo? Não. Então, isso quer dizer que não tem raiz para essa função, né? Então, você não precisaria utilizar o delta, mas aí fica a critério, beleza? Beleza, então vamos lá. Qual que é o valor, então, do x do vértice? Uma vez que eu não tenho raiz, eu preciso do vértice. É o menos b sobre 2a. O menos b, como b é igual a 0, ó, então aqui em cima vai dar 0, 0 dividido por qualquer valor aqui vai dar 0. O x do vértice vai ter o x igual a 0. O valor do y é só pegar o 0 e substituir aqui no lugar do x, ó. Substituindo o 0 no lugar do x, aqui vai dar o 4, ó. Então, 0, 4. Isso quer dizer o seguinte, que a minha parábola vai ter o vértice em cima do eixo y no ponto 4. Está aqui em cima, no ponto 4. Ó. E está voltada para cima. Então, vai ser alguma coisa desse tipo aqui assim. Ó. Ela está voltada para cima. E aí a gente vai perceber que o vértice é o mesmo ponto de interseção com o eixo y nesse caso. Então, eu só tenho esse ponto para montar o esboço do gráfico aí. Aí não precisa ficar testando valores não. Assim já é suficiente já. Beleza?